Rodrigo Lopes é um economista e administrador, sócio consultor da Impulse Management Consulting, uma empresa de consultoria em gestão que está no mercado há mais de 10 anos, com dezenas de projetos em 5 países diferentes e multinacionais dos mais diversos segmentos, como Taurus, TAM, Cirela, Brastemp, Gerdau, ArcelorMittal, algumas das empresas que fazem parte de um vasto portfólio. Rodrigo, seja muito bem-vindo, cara. Prazer ter você aqui depois de um bocado de tentativas, de insistência, de provocações aí. Finalmente eu tenho essa honra de ter você aqui, cara. Obrigado. A honra é toda nossa, Matheus. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, tentando aprender um pouco e também contando um pouco da nossa história aí pro teu público. Prazer. Uma história assim que eu particularmente acho inspiradora e conforme a gente for conversando, né, cara, a gente vai desenrolar um pouco mais isso, mas de verdade é uma honra, porque, cara, a gente se conhece há um bocado de tempo, né? E desde quando eu era guri ainda, eu já observava o que você estava trilhando, o que você estava construindo, o caminho que você estava seguindo e, pô, ver como tudo isso se desenrolou, como tudo isso está acontecendo, é bem bacana mesmo. E, como sempre, agradecer aí ao meu amigo Felipe, ao pessoal da Puríssima, nosso amigo Felipe. Pô, conheceu o Felipe através do Rodrigo, né, cara? Um grande amigo que está apoiando bastante esse nosso projeto. Tá faltando o Felipe sentar aqui, cara. Sem dúvida. Temos que fazer o Felipe sentar aqui ainda. Sem dúvida. Mas agradecer muito ele, agradecer o pessoal da Alpha Weddings, né, através da pessoa do meu amigo Sandro, que está por trás das câmeras, um cara fenomenal, responsável por toda essa produção aqui. Agradecer também ao meu amigo Jax White, depois a gente vai colocar as redes sociais dele, é um cara incrível que está agregando na nossa equipe também. O pessoal da Egrégora Arquitetura, o pessoal da Wall Geek, responsável aí por essas canecas maravilhosas que a gente usa todos os episódios. Pô, um grande abraço para todos vocês. E para começar o nosso bate-papo, né, Rodrigo, queria que você, acho que esse é um grande desafio, cara, explicasse um pouco sobre o que a Impulse faz, o que é a Impulse, como a Impulse trabalha, quais são os diferenciais, como funciona esse negócio que você construiu, cara? Matheus, você falou, né? É uma coisa, às vezes, um pouco complexa da gente explicar, mas no resumo inicial, acho que você foi muito feliz, né? Somos uma empresa, para resumir numa frase, né? Que oferece soluções de gestão, né? Estamos há mais de 10 anos no mercado, fazendo os mais variados tipos de projeto que você possa imaginar. Você citou algum dos nossos clientes, onde a gente teve a honra de ter experiências, né, positivas, mas a gente tem uma frase muito simples e muito objetiva, que é entregar soluções customizadas, personalizadas, né, e com entrega de resultados. Né? Acho que essa é uma palavra-chave que nos define. Bacana. A gente sempre se provoca internamente para ir além da teoria, né? A gente vê estilos de consultorias, né, que oferecem excelentes serviços também e que entregam um manual excelente de como fazer a gestão na tua empresa de forma eficiente e atingir a excelência operacional. Né? Não desmerecendo esse tipo de trabalho, mas a gente acredita que o grande desafio é sair do papel e colocar na prática. Né? Então esse é o talvez nossa maior expertise, fazer as coisas acontecerem, né? Muito e construir bom. O projeto e as soluções junto com os nossos clientes. Não, né? bacana. Eu falei que é um desafio falar sobre isso porque eu enfrento isso, né, cara? As pessoas perguntam, pô, Matheus, o que você faz? Porra, cara, às vezes dá um trabalho explicar. Não, mas é assim? Não, cara, a gente fornece resultado. É o jeito mais simples e verdadeiro de dizer o que a gente faz. Porque, cara, se é uma solução customizada, personalizada, vai ter variações de cliente para cliente. Claro. Então não tem como compilar tudo isso em uma super definição, mas acho que isso resume muito bem. Resultado, a gente entrega soluções para o nosso cliente, né? Matheus, e quando a gente fala em gestão, a própria palavra é muito ampla, né? Diferente do que uma consultoria específica ou técnica que oferece uma solução pontual ali para alguma situação, não é? Então quando a gente olha por onde a gente passou, as pessoas ficam curiosas, né? Perguntam, putz, mas vocês já trabalharam com manutenção de aeronaves, vocês já trabalharam em siderúrgica, vocês já trabalharam em construtoras, vocês trabalham com prestador de serviço e tal. Sim. E na verdade,
não é que a gente ensina as empresas a fazer manutenção de avião, né? Seria uma melhor definição de insanidade do que a do Einstein. Mas são os métodos de gestão, né? Que eles podem ser adaptados e adotados em diferentes realidades, né? E a partir do momento que você domine uma série de metodologias, elas podem e devem ser adotadas e adaptadas a diferentes contextos para você extrair o melhor dos recursos disponíveis, né? E obter mais resultados. E são metodologias que estão constantemente evoluindo, né? Então, poxa, você tem certo tipo de ferramenta, um certo tipo de conhecimento científico testado, validado, que você utiliza. E daqui a pouco você percebe que você pode aprimorar. E com cada projeto, com cada resultado, você vai crescendo esse banco de dados, de informações, de soluções e de entrega para o cliente, né, cara? Matheus, muda muito também a questão da tecnologia, né? E o cinto de ferramentas ele vai se aprimorando. Mas os princípios eles mudam menos do que a gente imagina, né? Esses processos de mudanças filosóficas eles se dão mais lentamente ao longo do tempo, né? E quando a gente estuda, você que é administrador também, né? Teoria geral da administração, ou a própria história dos métodos de produção, né? Para um engenheiro de produção, etc. A gente sempre estuda os métodos de produção da manufatura da indústria automobilística. Né? Ford já vem na testa, né? A gente passa por produção em massa com Ford, que saiu do modelo artesanal para Ford, e talvez o paradigma mais atual seja o da Toyota. Né? E tem um porquê para isso. Né? Tem um porquê para isso, que é a combinação fatal que é para a indústria automobilística da mescla de duas variáveis, uma chama volume e outra chama complexidade do produto. Né? Quando você produz, para dar um exemplo extremo, uma aeronave, você tem menos volume e uma altíssima complexidade desse produto. Né? Ninguém produz 2.000 aeronaves em um mês. Exatamente. Né? Na outra ponta desse gráfico que a gente está imaginando, estaria, não sei, a produção de bens não duráveis, né? Um chaveiro, né? Qualquer artefato de plástico, ou seja, baixíssima complexidade e altíssimo volume. E o cruzamento dessas duas variáveis na indústria automotiva é a pior combinação sob o ponto de vista da necessidade de aprimoramento da gestão. Né? Eu não tive a oportunidade de trabalhar na indústria, mas só de pensar o tanto de peça para fazer um carro funcionar, minha nossa senhora, a cadeia de suprimentos que de fornecedores diferentes, toda a complexidade de como isso funciona. Exatamente. E o volume de produção também muito alto. Então, muitas vezes, as inovações enquanto a método de gestão acabam surgindo ali, né? E as outras indústrias ou empresas vão adaptando esses conceitos. Né? A gente viu aqui na tua prateleira ali o livro do Eric Ries, né? Startup Enxuta. Né? Enxuto é uma palavra clássica do Lean Manufacturing, né? Que é nada mais que o sistema de produção da Toyota. Então, esses conceitos vão se adaptando, seja para uma startup, seja para um prestador de serviço, seja para outras indústrias. Isso é muito legal, porque para quem está ouvindo a gente falar, né? Poxa, mas eu não sou um fabricante de carro. Mas se parar para pensar, se você tem as técnicas para fazer uma empresa, uma indústria que produz um volume em tamanha quantidade, uma complexidade tão alta, se você usar essas mesmas técnicas que funcionam num trem tão complexo assim, adaptado para o seu modelo de negócio, você vai ter resultados melhores, né? Acho que essa seria a ideia, né? Não só a técnica, mas a filosofia, né? A forma de você encarar os problemas, a forma de você procurar ter uma cultura empresarial que esteja favorável às mudanças simples, mudanças que chegam no chão de fábrica, no caso da montadora, mas que a gente traduz isso para uma operação normal. Quando a gente desenha um processo no papel, ele fica lindo e maravilhoso, mas quem está executando lá conhece o porquê daquele procedimento, sabe que aquela é a melhor forma que a empresa
definiu para serem executadas as tarefas, a importância do respeito de cada uma daquelas etapas, como vai ser medido isso, né? E sempre provocando a pessoa que executa de como ela tem que pensar para continuar aprimorando isso, né? Não somente executar, mas também ter tempo para pensar. E aí a gente está extraindo o máximo daquela pessoa, né? Muito bom, cara. Daquele recurso, né? Não, muito bom. Inclusive, eu aprendi com o Rodrigo o que significa produtividade, né, cara? Acho que eu nunca mais vou esquecer. Vamos Você ver. fala, produtividade é o... Agora fiquei nervoso, ai meu Deus. É o aproveitamento efetivo de todo e qualquer recurso disponível. Muito bem. Caraca, vou tatuar essa frase ainda, né, cara? Mas eu acho legal o aproveitamento efetivo. Não é só utilizar, mas utilizar da melhor forma, do melhor jeito, no melhor momento, todos os recursos que você tem à mão. Recurso não é só dinheiro, recurso é pessoas, recurso é tempo, Claro. você funcionar e operar da melhor forma, né? Sem dúvida. O ramo da consultoria é um ramo, como a gente sabe, muito amplo, muito vasto, falando sobre a Impulse, falando sobre a forma como você trabalha. Digamos que eu tenho um negócio, ou o nosso ouvinte, ele tem um negócio, e ele gostaria de uma ajuda profissional sua. Como que funciona esse procedimento? Eu chego e falo o que eu quero, o que eu preciso, eu falo quanto tempo você tem para fazer, como funciona, como que você monitora toda a evolução desse projeto, como que é isso? Tem alguns caminhos, né? Nem sempre são iguais, mas eu classificaria em 2 tipos, né? Uma necessidade pontual que uma empresa tem, que um empresário tem, que já está mapeado, já está identificado. Rodrigo, meu financeiro Amazona. Exatamente. Então, é um problema já delimitado, conhecido e que precisa de know-how técnico em gestão para auxiliá-los a resolver, né? Então, esse é um tipo de demanda, uma característica de uma situação de um cliente que acontece, né? E a outra alternativa seria, Rodrigo, Impulse, preciso de vocês, não sei como vocês vão me ajudar, eu preciso dar uma chacoalhada no meu time aqui, precisamos olhar para dentro com olhos de fora, talvez estimule a gente a buscar novos projetos, novos resultados, às vezes dizer o que a gente já sabe, mas faz um efeito um pouco diferente, né? Aquela velha máxima, santo de casa não faz milagre. Esse olhar de fora, né, dá uma... Porque é isento, né, Matheus? É um olhar de fora, é Bacana. isento. Ele não tem os vícios, ele não tem os costumes e assim como na nossa casa, às vezes a gente tem um mofo na parede, uma mancha na parede, a partir do momento que você está convivendo com ele, isso para de te incomodar, né? E quando vem visita na nossa casa, o que a gente faz? Começa a enxergar aquilo que já tinha entrado na rotina. Puta merda, tem que arrumar. Ou depois que a pessoa está jantando na tua frente, você fica olhando para aquela parede e te incomoda mais do que na rotina que você passa ali na frente todo dia, né? Então, como que a gente começa nesses casos? A gente não tem solução de prateleira. Não vou chegar ali e falar, essa solução enlatada serve para a tua empresa. Nós falamos no começo, né? A gente trabalha com soluções customizadas. Então, a gente tira uma fotografia, faz um diagnóstico empresarial, né? Onde a gente enfoca vários pontos-chave da organização, né? Pessoas, processos, ferramentas, olha a questão do cliente, sob a ótica do cliente, né? Como é que está meu desempenho, como é que está meu desempenho financeiro, e a gente entrega um relatório. Olha, a gente entende que tem oportunidades aqui, aqui e aqui. Nessas, a gente pode contribuir e a partir daí surge e nasce um projeto, que aí sim são as soluções. Esse é o grande desafio. Antes de fato começar, tem esse período de diagnóstico, de entender, acho que até muitas vezes nesse período deve ter acontecido já contigo, de identificar um problema que nem estava no mapa, né? E aí, Sim. Após isso, apresentar isso para o cliente e aí sim definir como vai ser o projeto. Exatamente. Esse é o nascedouro, digamos, mais sadio do processo, né? Onde a gente encara muitas vezes, né, uma certa ansiedade. Putz, mas eu já sei o que acontece na minha empresa, né? O diagnóstico eu estou, às vezes, perdendo tempo, etc. Mas a gente segue muito a filosofia japonesa de gestão e a gente sabe que quanto mais tempo a gente gasta em mapear os problemas e planejar as soluções, menor o tempo de execução e mais duradouros são os resultados, né? Então, a gente
não pode só pregar isso e fazer diferente, né? Legal, E legal. por experiência, o diferencial lá na ponta é muito maior, né? Aquele tempo que você espera cortar caminho, depois sai muito mais caro, né? Então esse é um caminho mais saudável, digamos assim. Não, bacana. A gente conversou um pouquinho aqui já. Eu já tive a oportunidade de conhecer outros tipos de consultores antes de conhecer você e a Impulso e tudo mais, que foi a primeira vez que eu vi o verdadeiro trabalho da consultoria. E a impressão que eu tinha, acho que era até um certo preconceito com relação à consultoria, e que eu conheço muitas pessoas que pensam ainda dessa forma. Eu vou falar como eu enxergava. Falar, cara, para mim o consultor é aquele cara que está sem espaço no mercado, já aposentou, já trabalhou numa empresa, não consegue achar ninguém para pagar o salário que ele merece, e vem aqui falar o que tem que fazer e tchau, isento das responsabilidades, né? Como você disse, dá um manual, dá a teoria linda e o cliente que se ferra para fazer valer. E se não der certo, mas foi o cliente que não executou o que ele mandou fazer. E você disse que a Impulse é comprometida com resultados. Qual é o diferencial para garantir que esses resultados sejam entregues e não fiquem apenas no manual? Matheus, eu não posso contar todos os nossos segredos aqui, né? Conta o que você puder, cara. Conta o que você puder. Não tem mágica, não tem varinha mágica, né? 90% com certeza é muito suor, né? Agora tem um ponto-chave que quanto mais a gente vive experiências, esse conceito ele vai se fortalecendo dentro da nossa empresa, que é um dos principais valores que a gente lista na nossa clássica lista de valores, né? Missão, visão, valores, que chama humildade. A gente vê pessoas com extrema capacidade técnica, né? Com experiência riquíssima. Um currículo enorme. Não terem sucesso nesse tipo de atividade, né? E talvez por tentar impor a sua vontade, né? Demonstrar a cada minuto sua superioridade técnica, etc. E quando a gente fala de transformar processos, transformar culturas, né? E fazer processos de mudança, como a gente falou, né? Enfrentar essa resistência à mudança em diferentes graus, todos os seres humanos têm, a humildade é um fator-chave, né? A gente pode até atingir resultados através da imposição, né? Mas eles são menos duradouros. Faz assim e não interessa. Pronto, é assim que tem que fazer. Cala a boca. Exatamente. Então, assim, a gente quando fala em processos, em projetos customizados, realmente não é da boca para fora. A gente busca a solução junto com o cliente, né? A gente tem propostas, tem conceitos, mas a gente vive efetivamente a rotina daquela empresa. A gente mergulha 24 horas naquela realidade, naquele contexto, entende a operação, para depois fazer propostas, para fazer um intercâmbio entre diferentes ideias, né? De pessoas que também têm experiência técnica, e a solução acaba sendo uma só, né? Então a chance de você persuadir, no melhor sentido da palavra, é muito maior quando você faz o processo dessa forma, né? Do que simplesmente a imposição, né? Eu li uma frase, inclusive esses dias, né? Dado o nosso contexto atual político e do país bastante acirrado, que pessoas sábias, quando estão conversando na mesma mesa, né, mesmo que elas tenham posições antagônicas, o resultado dessa conversa são novas ideias, né? Muito bom. Não são conflitos. Então, a gente incorpora isso no nosso trabalho, né? A gente pode pensar diferente, mas vamos achar uma solução juntos, né? Eu tenho certeza que tua experiência, teu conhecimento pode contribuir. Quem somos nós que acabamos de chegar aqui para dizer o que é o certo e o que é errado? Vamos construir uma solução juntos. Perfeito. Então, aí acho que quando a gente começa a ganhar confiança do time,
né? E sair daquele estereótipo do engravatado que dá ordem e vai embora, aí a gente começa a construir resultados duradouros, né? Resultados que depois que a gente conclui algum processo, algum projeto, eles continuam evoluindo ao longo do tempo, né? Não é somente, olha, estou falando somente o desafio de manter aquilo que foi implantado, é um grande desafio, mas a gente quer ir além disso, a gente quer manter um sistema em constante evolução. Uma cultura que continuamente está buscando a melhoria, né? Exatamente. Não, eu adorei essa palavra que você usou, a humildade, porque teoricamente o consultor foi contratado para ser o cara que vai resolver. Exato. Então ele tem todas as condições para chegar com essa panca de eu sou o cara, mas já vemos que isso não tem os melhores. É a grande armadilha. A grande armadilha. E você falou que a questão dos conflitos. Um consultor, outra coisa que eu ouvi de você, é um agente de mudanças. Que precisa ter humildade para lidar com os conflitos que surgem dessa mudança. Então, obviamente, quando você está tentando implementar algo novo, mudar, reordenar o que já é feito há anos, de certa forma, se você não tem humildade para ouvir, para entender como chegou até ali, para entender a história das pessoas por trás de cada mesa, de cada setor, acho muito difícil que de fato dê certo, né? Claro. Se não tiver esse componente da humildade. Sem dúvida, sem dúvida. E o desafio é tirar, de novo, né? Tirar isso do papel, né? Eu sou a pessoa mais humilde do mundo. Não, eu sou, cara, você nunca vai conhecer ninguém mais humilde que eu. Então, começamos errado. Né? Tem que praticar e rezar esse mantra todos os dias. Né? Legal. Cara, olhando o histórico da Impulse e as empresas que eu citei, né? Eu tenho até aqui, deixa eu puxar aqui, vamos ver. Aqui, olhando um pouco do histórico de todas as empresas que a Impulse já trabalhou, já realizou projetos em vários países diferentes. Acho que é de se esperar que estivesse aqui na minha frente um cara de 50, 60 anos de idade, né? Mas, porra, quantos anos você tem? 34. 34 anos. Como que você iniciou nesse mercado da consultoria? Pô, cara, tanta multinacional gigantesca e aos olhos da sociedade você ainda é uma pessoa jovem, com muito gás e muita coisa para construir pela frente. Quero crer que sim. Ainda tem muita coisa para construir. Como você entrou no mercado da consultoria e passou por tudo isso, cara? Matheus, do jeito mais simples possível. Deixando currículo, sendo chamado para uma entrevista, sendo aceito. Foi direto da faculdade? Um grande time. Direto da faculdade. Eu entrei como estagiário ainda. Durante a faculdade, eu já comecei a trabalhar com consultoria. Depois eu entrei no processo de training interno. Depois fui efetivado e aí a onda foi me levando. E o que se tornou, no começo, algo, na minha cabeça, era passageiro, que seria uma experiência muito rica de conhecer várias empresas, de conhecer vários processos e de estar em contato com altíssimos executivos e, ao mesmo tempo, com a base da pirâmide nas organizações, né? Sim. Ou seja, são experiências muito ricas, muito intensas, né? E que eu ia extrair o máximo de conhecimento disso para, no futuro, não sei se próximo, ter capacidade de empreender, talvez com menos risco e com mais machucados, né? Mais cicatrizes. Se tornou o meu próprio negócio, né? Se tornou um lifestyle. Eu falei para você também, né? O único problema de entrar em consultoria é você se apaixonar, porque é muito legal, né? E eu hoje falo com muito orgulho, assim, a gente tem dentro desse histórico, assim, muitos depoimentos, cartas de referência de presidentes, de donos de empresa nos recomendando, etc., o que nos enche de orgulho, mas os mais tocantes, Matheus, são aqueles depoimentos das pessoas mais humildes que estão lá na ponta, muitas vezes fazendo um trabalho repetitivo numa indústria, né? E que dizem, poxa vida, passaram N consultorias aqui, vocês foram os únicos que escutaram minhas sugestões, levaram isso adiante e se transformou em projetos, facilitou minha vida, minha rotina, nossos processos estão melhores, né? E isso realmente é
é muito gratificante, assim, né? De ter a oportunidade de transformar vidas, né? Literalmente, né? De contribuir para uma transformação. Isso é muito gratificante. É um resultado que vai ficar marcado para sempre, né, cara? Você é. fez parte daquela história, né? De transformar aquilo ali. Exatamente. Mas assim, pô, saiu direto da faculdade para começar a trabalhar na consultoria e passar por essas empresas gigantescas. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Foi a questão da idade, da inexperiência? Eu falo porque eu comecei a empreender muito cedo também e durante um bom tempo eu não falava a minha idade. Porque eu sabia o preconceito que tinha com relação a isso. Um rapaz de 22 anos dá, talvez, coordenar um cara de 45. Eu mentia a minha idade, não falava nada, vinha perguntar, eu desconversava. Mas eu queria saber para você, como foram os maiores desafios que você enfrentou e como você superou eles, né? Matheus, são perguntas que você provoca pensamentos talvez eu nunca tenha organizado, assim. Mas a experiência da idade, ela acho que é natural, né? Quando a gente começa muito novo numa carreira, isso é natural, a falta de experiência, etc. Eu sempre compensei muito com muito suor, né? Sempre, até no passado eu fui muito workaholic, né? Foi uma coisa que com os anos a gente foi amadurecendo e conseguindo ser mais produtivo, focando em temas que realmente vão fazer mais a diferença do que outros, né? E dosando essa energia, né? Claro que quando você vai aprendendo e vai subindo na carreira, né? Consultor júnior, pleno, sênior e depois assumir gerências de projetos, né? E ter, como você falou na equipe, pessoas de 50 anos, de 60 anos, etc. É mais uma dificuldade, né? Mas não sei se tem bem uma fórmula não, Matheus. A gente sempre gostou de encarar desafios e a gente, com suor, conseguiu entregar resultados, né? Então, assim, não tem fórmula, né? Aquilo que você fez em um determinado momento, uma determinada situação, não é garantia de sucesso em outros desafios, né? É algo que muito intuitivamente a gente foi encarando e a gente sempre teve isso em mente, assim, né? De respeitar o próximo, né? Eu passei por diversos métodos de fazer consultoria, alguns muito agressivos em relação ao tratamento entre as pessoas, né? Essa pressão excessiva por entregar resultados. Seria um método agressivo mesmo, assim, na prática? Matheus, de tratativa das pessoas mesmo dentro da equipe, né? Presenciar situações desagradáveis, né? De ter pessoas com altos cargos, sendo até, em certos momentos, tóxicas, né? As outras pessoas, etc. E a gente sempre procurou aprender o que fazer com pessoas que a gente se inspira e também o que não fazer, né? Talvez por ter sofrido alguma experiência negativa, etc. E às vezes, quando a gente está numa posição de liderança, a gente tem algumas tentações de tomar decisões um pouco mais bruscas, etc. Mas acho que essa memória de você ter vivido experiências não tão positivas te levam a conduzir de uma forma um pouco mais suave, que deixa os processos falarem por si, os resultados falarem por si, né? E evitando conflitos, né? Mas é isso, tentando responder a tua pergunta de forma mais objetiva, que é o que seria uma experiência negativa. Excesso de pressão, 24 horas trabalhando, noites sem dormir para entregar resultado. Claro que no final é gratificante você ser reconhecido por isso, mas tem outras formas, né? É isso que a gente tenta inculcar nas pessoas dentro da nossa organização, né? E a Impulse nasceu com esse espírito, né? De fazer de um jeito diferente, né? Tem uma frase que é em inglês, que eu gosto muito, que chama, diz mais ou menos assim, you can't be in tomorrow business with yesterday methods. Ou seja, você não pode estar no negócio amanhã com os métodos de ontem, né? Então, quando a gente
se torna empreendedor e está à frente dos clientes com responsabilidade e também com responsabilidade de coordenar uma equipe de operação, a gente tentar fazer de uma forma diferente, de uma forma mais natural, de uma forma que respeite as pessoas, sem deixar de entregar resultado, né? Mas tudo isso eu acho que faz parte da evolução, de modo geral, das relações de trabalho, né? Eu acho que a gente vem evoluindo, talvez não no ritmo que a gente gostaria, de um modo geral, mas vem evoluindo e a gente não pode achar que isso é pouca coisa em relação a respeito com as mulheres, em relação a respeito com as pessoas de outras religiões, de outras raças. A coisa tem sido cada vez melhor tratada, né, do que no passado, de modo geral. E a gente talvez como você disse, eu não vou me dizer jovem, mas como você disse que eu sou jovem, eu vou acreditar. Talvez por ser jovem, tenha um pouco mais de facilidade de absorver isso e de colocar na prática do que outras gerações, né? Legal, cara, legal. Na consultoria, você gerencia equipes diferentes para projetos diferentes, né? Então, de repente, um tipo de projeto você precisa de um contador, um cara do financeiro e um engenheiro de produção. E um outro projeto é um cara de TI, sei lá, falando aqui, né? Mas como gerenciar essa equipe multidisciplinar para que consiga chegar na solução final para o cliente? Matheus, de novo, não tem fórmula mágica, né? Se tivesse, seria muito mais fácil, né? Mas aí sim, eu acho que conta muita experiência, né? Apesar do pouco tempo, as experiências são muito intensas, né? E a gente sempre trabalhou com equipes multidisciplinares em realidades diferentes, né? E aí você vai se acostumando a lidar com perfis diferentes mas tem uma coisa que eu acho que faz a diferença, que é você separar o escopo de um trabalho nas diferentes especialidades, né? Muitas vezes se faz isso na gestão de projetos, mas aí cada um cuida do seu quadrado independentemente, né? O resultado final pode até ficar bom. Nosso estilo, talvez, de gestão dos projetos seja um pouco mais híbrido, né? A gente separa bem os escopos por especialidades, né? Mas a gente gosta de que cada participante do projeto, mesmo ele sendo um consultor júnior, um estagiário na nossa equipe ou o gerente do projeto, ter a visão do todo do projeto, né? E aí a gente sempre estimular que as pessoas, por mais especialistas que sejam naquela área, como você falou, o engenheiro de produção que está à frente do desafio de entregar um projeto dentro do setor de produção, por que não escutar aquele que está responsável pelo setor financeiro dentro da consultoria, né? Legal. Então, misturar isso sem tirar a responsabilidade de cada um na sua área de especialidade faz com que o time fique mais homogêneo, apesar das diferenças, né? E a gente volta um pouco no que a gente falou no começo, né? Quando pessoas sábias se juntam, mesmo que sejam diferentes, o produto dessa conversa não ser um conflito, serem novas ideias. Né? Muito bom, cara, legal. Um cara como você, acho que a gente conversou um pouquinho sobre isso, mas eu quero entender um pouco melhor. Com tantas competências, tanto conhecimento, tanto background, de currículo mesmo, por assim dizer, eu sei que você já deve ter recebido ofertas interessantes para trabalhar como executivo de grandes empresas, para ser um diretor, para tá nesse alto nível, né, dentro de uma organização. Perguntando a nível pessoal, por que você escolheu permanecer com a consultoria e com essa independência de construir o seu negócio? O que mais te motiva nesse mercado é uma questão estratégica, porque, aqui eu tenho escala, ou entra na questão da paixão mesmo? É viciante trabalhar com isso, eu gosto demais de trabalhar com isso. Como que foi isso para você? A explicação, Matheus, nunca é só um fator, né? É um pouco estratégico, é um pouco da paixão e do prazer de participar de diferentes processos simultaneamente, né? Em relação
as ofertas de trabalho não foram tantas assim, né? Algumas já aconteceram, algumas mais tentadoras que outras, mas assim, primeiro, eu acho que o que norteia nossas decisões, tanto profissionais quanto pessoais, né? Acho que cada vez mais é difícil você dissociar a pessoa do profissional. São os princípios, né? São talvez pequenas frases que nossos pais, nossos avós colocaram de alguma forma e plantaram boas sementes assim no nosso subconsciente e que levam a gente a respeitar certos limites éticos, né? Regras básicas tais como entregar aquilo que se comprometeu lá atrás, né? Não interromper um ciclo para iniciar outro antes de concluir uma missão dada e uma palavra seguida de uma mão apertada. São princípios básicos assim que fizeram a gente, em alguns momentos, tomar essa decisão assim. Mas claro que faz um carinho no ego, né? Sempre é importante. De alguma forma uma forma de reconhecimento, um reconhecimento. Né? Mas nunca aconteceu e agora a gente está muito, muito contente, né? Muito realizado com o que vem acontecendo com a Impulse e com o que a gente está projetando para o futuro, né? Então isso está cada vez acontecendo menos, né? Essa confusão, né? Às vezes é uma confusão de leituras, né? De comportamentos que peraí, eu não preciso de consultor, eu preciso de você no meu time aqui, né? E aí acontece também com gente da nossa equipe, né? E sempre é um ponto de preocupação, né? Por a gente estar investindo em pessoas. Esse negócio se chama pessoas, né? Se chama qualificar pessoas, se chama treinar pessoas, né? E vender serviço de inteligência, né? Então, também nossos colaboradores muitas vezes são assediados, essa é a palavra. Forma, né? E assim, cabe a decisão de cada um, mas a gente acredita muito no nosso projeto, a gente acredita muito no contágio das energias e confia que as pessoas compartilham dos mesmos valores que nós, né? Eu acho que isso é um fator crucial para o contínuo crescimento e o que a Impulse está construindo e se tornando, né? Porque quando você só contrata uma pessoa, você tem que fazer isso, e tchau, ela nem entende do que ela está fazendo parte, é muito mais difícil que você consiga consolidar o nome, a empresa e ganhar a escala que você quer. Agora, quando você traz alguém, explica e demonstra essa visão, como você falou, está constantemente compartilhando onde quer chegar, qual é o objetivo, qual é o alvo, quais são os valores. Quando você constrói esse tipo de cultura dentro da sua própria empresa, da mesma forma como você tem o objetivo de construir e instaurar dentro das empresas para quais você presta serviço, a chance de que isso continue crescendo e que as pessoas que entraram ali queiram fazer parte do que aquilo vai se tornar e não apenas seja um trampolim ou algo passageiro, é muito maior, né? Claro. E não existe bala de prata, né? A gente erra também, né? Tem pessoas que têm perfis diferentes, não se adaptam a essa cultura da não rotina, né? Que é a consultoria, né? Sempre trabalhar em mudança. Quando tá ficando bom, você tá pensando em outro desafio. Quando começa a ficar mais tranquilo... Tá ficando tranquilo, tá errado. Já tá na hora de concluir. Legal. Tem gente que gosta de rotina, então são perfis, né? Também não é só uma questão de falta de ética, né? Tem uma questão de perfil. Falar, putz, muito legal, mas não é pra mim, né? Acontece e a gente tem que respeitar, né? Não, bacana. Em todos esses anos que você já esteve aí no mercado, cara, qual que foi o projeto, vamos dizer, mais desafiador que você já teve? Qual que foi o maior, assim, que puta merda, esse mexeu comigo, me deixou sem dormir, e conta um pouco pra gente sobre isso. Matheus, a gente não costuma citar os nomes dos projetos, né? Mas eu vou abrir uma exceção porque eu acho que é um exemplo muito que bom. nos desafiou por uma característica positiva desse Legal. cliente,
Bacana. Que foi a Whirlpool, né? No Brasil é mais conhecido como Brastemp e Consul, né? São as marcas mais fortes do grupo Whirlpool, que é um grupo norte-americano. Esse foi uma grande escola para mim como ser humano, como pessoa, como profissional, né? Você chegar numa organização com um grau elevadíssimo de maturidade nos processos de gestão, né? Com lideranças extremamente competentes, transformadoras, e você se vê realmente diante de uma montanha grande para escalar, né? Como é que eu vou contribuir para melhorar isso aqui que eu nunca tinha visto algo parecido, né? Quando você tem uma experiência de um processo extremamente maduro e talvez pega um processo mais Quadradão. incipiente, né? Você, por mais que tenha desafios dessa transformação, você se sente mais seguro. Bom, eu sei um caminho e eu sei que é possível chegar aqui. Nesse caso foi ao contrário, né? Então foram 2 anos, né? 2 anos, né? Dentro dessa empresa. Fiz grandes amigos lá, mas 2 anos de um grande desafio. Então, assim, a partir do momento que você se aprofunda ou tenta se aprofundar no conhecimento, esse nível de confiança ele mergulha num vale profundo de depressão. O cara fala, putz, eu não sei nada. Sócrates falou, só sei que nada sei, exceto minha completa ignorância, né? Então, a partir desse vale, te estimula você buscar ainda mais conhecimento para depois um dia, quem sabe, você dizer assim, olha, eu conheço bastante, mas eu conheço minhas limitações. Eu acho que é importante a gente conhecer nossas limitações, né? Para não falhar, para não gerar expectativas equivocadas, né? A gente não tem solução para tudo, não. Não, isso é sensacional, até para entender que de fato faz parte da filosofia da empresa. Não está ali só para empurrar serviço e faturar. Não, é para resolver. Então, cara, se não se adequa, se não é o momento... Eu já presenciei, inclusive, você falar, pô, isso daqui não seria o ideal impulso, mas fala com tal advogado que ele é mais especialista nisso daí e tal. Já presenciei isso daí, eu acho isso muito bacana. Quais conselhos você daria para jovens que querem entrar nesse mercado, que querem trabalhar com isso, que não desejam ser um executivo formatado de uma empresa, mas que deseja trabalhar atendendo diversos projetos com situações diferentes? Que conselhos você daria aí para um jovem saído da faculdade como você era e que vai entrar no ramo da consultoria? O primeiro conselho é muito simples, vem para Impulse. Vem para Impulse. Então, ó, você que está aí fazendo faculdade, vai entrar no mercado. Fora de brincadeira. Eu acho que é isso. Se você tem sede de aprendizado, né? Se você tem vontade de acumular ricas experiências, intensas experiências num espaço curto de tempo, consultoria é teu lugar. Mas cuidado, para você não se apaixonar. Foi isso que eu falei para você. Cara, o filho da mãe falou isso para mim mesmo. Mas cuidado, você pode se apaixonar. Bacana. Mas não pode gostar de rotina, né? Tem que gostar de desafio e tem que arregaçar as mangas e suar muito, né? Essa é não é um mar de rosas, né? É um mundo desafiador, né? Você se ambientar constantemente em diferentes contextos, né? Tem uma frase até do Charles Darwin, né? Que dizia, vou tentar, não vou seguir ao pé da letra, parafrasear. Parafrasear o Charles Darwin, que é as espécies que mais têm sucesso na sobrevivência não são as mais inteligentes, nem as mais fortes, mas aquelas que se adaptam melhor aos contextos, né? Então, realmente, tem gente que não tem perfil para lidar constantemente com desafio e com mudança, né? E provocar mudança, né? Mas, mesmo para quem não tem, é uma experiência interessante. Cara, eu me encontrei na consultoria de verdade, porque, falando a nível pessoal, né? Eu escrevo muito, falo muito sobre isso. Eu já estava numa posição bacana, numa empresa interessante,
estava ganhando bem, tinha status, estava lidando com um setor muito bacana, muito rico, mas eu estava extremamente frustrado, cara. Isso com 1 ano e pouco de empresa, é um período bem curto para você já se encontrar frustrado. E eu falava, cara, como assim? O que está acontecendo comigo? Eu tenho tudo e tal. E era a questão da rotina. Eu não sou um cara que nasceu para rotina. Não tem jeito, não tem como. A rotina me consome. E quando eu comecei a trabalhar contigo, essa oportunidade de constantemente vivenciar problemas diferentes e você ser obrigado a estar pronto e se construir para criar soluções diferentes, você está criando uma casca para se adaptar ao que acontecer. E isso é realmente apaixonante, cara. Não tem como contradizer a primeira coisa que você me falou quando a gente foi conversar sobre isso, né? E acho que para fechar o nosso episódio, eu queria fazer a pergunta talvez mais importante que eu sempre faço para todo mundo. Pô, Rodrigo, o que é sucesso para você, cara? Matheus, o nome do teu programa é muito inteligente, né? O processo do sucesso, né? Eu acho que aí já tem um pouco da resposta. Mas eu trocaria a palavra sucesso pela palavra felicidade. Eu acho que sucesso, assim como felicidade, para mim, vai ser diferente para você, vai ser diferente para o Sandro, vai ser diferente para cada indivíduo, né? Uhum. Cabe a cada um fazer a sua autoanálise, se autoconhecer, né? E saber aquilo que vai te trazer felicidade, né? Sucesso é ter dinheiro? Não sei, às vezes você não vai saber lidar com isso, né? E não existe um portal, uma linha de chegada que você fala, a partir desse ponto eu sou feliz, ou a partir desse ponto eu tenho sucesso, né? Eu acho que é um desafio constante de você traçar metas, traçar projetos, distribuir essa meta em pequenas etapas, dar um passo de cada vez. Tinha um escritor uruguaio, para quem não sabe, eu sou uruguaio. Com esse sotaque super pesado que você tem, todo mundo vai saber que você é uruguaio. Um escritor uruguaio chama Eduardo Galeano. E ele usava muito a seguinte frase. Ele falava assim, mas você é uma pessoa de utopias, né? Para que serve a utopia? Aí ele respondia assim, olha, a utopia é como se fosse o horizonte, né? A cada passo que eu dou para frente, o horizonte se move um passo para frente, né? E eu dou 2 passos, o horizonte dá 2 passos. Eu volto para a tua pergunta, mas para que serve a utopia? É justamente para isso, para caminhar, né? Uhum. Então, a felicidade ou o sucesso é um processo, é algo que a gente tem que constantemente estar construindo, né? As nossas prioridades podem mudar, nossa forma de pensar pode mudar, pode evoluir, os projetos vão mudar, mas você tem que gostar e ter prazer em estar permanentemente caminhando e traçando novos objetivos. Perfeito, cara, perfeito. Pô, Rodrigo, que honra ter você aqui, cara. Obrigado, Fico muito Matheus. feliz, isso é muito importante para mim mesmo, você sabe, você me conhece. E, cara, eu acho que esse papo que a gente bateu hoje vai abrir a cabeça de um bocado de gente para o que é consultoria, o que a consultoria de fato faz, o que está por trás desse nome que muitas vezes vem com uma placa do engravatado, que sabe tudo e que chega mandando em tudo. Foi uma honra de verdade, muito obrigado. Para nós também. Agradecer sempre ao meu amigo Sandro, responsável pela produção aí. Rodrigo, como que as pessoas acham nas redes sociais aí, cara? Da Impulse, a sua, como que é? Impulse Consulting, Impulse... Puta, eu não lembro, cara. Tem que olhar aqui, cara. Pô, cara, brincadeira, hein, meu? Deixa eu ver essa porra aqui, velho. @Impulse. Eu vou falar o Instagram aqui, é mais fácil. Tem que fazer o sorteio também, né? Vou deixar, não vai cortar nem não. Fudendo. Vou deixar isso aí pra te obrigar a me passar o login e a senha desse negócio aí, velho. Impulse.consult. Impulse.consult, né? Então tinha falado certo, mas bateu uma dúvida. Não, antes de puxar isso, fazer o sorteio. Tava esquecendo do sorteio aí, cara.
Não, falar do sorteio, né, cara? Ô, Rodrigo, e teremos sorteio pra galera aí hoje, cara? O que a gente vai fazer? Você me obrigou, né? Não tinha saída, né? Tu tinha que fazer. Ó, Matheus, a gente vende inteligência, né? E eu acho que nada mais oportuno do que oferecer aí pra tua audiência um livro que eu recomendo muito, que é A Mentalidade Enxuta nas Empresas, né? O inglês Lean Thinking. Muito bom. Né? É um livro de cabeceira mesmo, como vocês podem ver. Tá cheio de post-it. Esse aí você trouxe pra mim? Vai ficar comigo? Tá bom. Entra no sorteio. Legal, cara. É muito legal e até porque ele traz muitos métodos, muitas ferramentas que são contraintuitivas, né? Muitas vezes na gestão a gente tende a tomar decisões por intuição e alguns métodos nos fazem pensar que nosso cérebro tem algumas armadilhas que nos fazem tomar decisões erradas, né? Caraca. E essas ferramentas são muito contraintuitivas, né? Pô, que foda, cara. Muito Legal. A pessoa, para participar no sorteio no Instagram, a gente faz assim, pede pro convidado escolher uma frase e aí a pessoa digita essa frase, deve seguir o Instagram do Processo de Sucesso, seguir, no caso, da Impulse, né? Como que é? @impulse.consulting. Beleza, então seguir, @Processo de Sucesso, @impulse.consulting. E qual seria essa frase que você escolhe para o sorteio desse livro? Uma frase que eu escolho? Você escolhe a frase, pode ser essa da caneca, pode ser uma que você goste bastante. A pessoa tem que escrever a mesma frase que eu? Exatamente. Por que ela não escreve a frase que ela quiser? A frase que ela quiser, qualquer frase que ela quiser lá e pronto. Pô, cara, chegou. Deixa ele escrever uma frase, assim como a gente escolhe uma frase que a gente gosta, deixa Uma frase inspiradora. É pra ela. Porra, sensacional. Gostei, cara, gostei. Pô, quanto que fica a consultoria pro podcast aí, cara? Então, ó, quem tá ouvindo isso daí, uma frase que te inspira. É o que você precisa escrever para participar do nosso sorteio. Escreve a frase que te inspira, não precisa pôr o autor. Seguir o @Processo de Sucesso, seguir @impulse.consult e boa sorte, que é um puta livro isso daí. Espero que vocês ganhem, né, cara? Rodrigo, mais uma vez, obrigado, cara. Tamo junto e até a próxima.